E um certo pensador certa vez disse que nem toda verdade é absoluta. Então já quero começar esse vídeo contando para você a respeito da importação, da atual situação que temos na nossa importação aqui no Brasil. E já para esclarecer aqui a minha opinião sobre esse assunto, eu analisando isso aqui de longe, dá pra gente observar que nem o governo sabe o que quer fazer. A única coisa que eles querem é tributar as nossas encomendas, mas não sabem como fazer isso. É isso. Porque olha só, observa aqui comigo. Desde que começaram a surgir rumores sobre o governo querer se intrometer ou mexer em relação às tributações de encomendas para pessoas físicas aqui no Brasil, o governo primeiramente disse que iria extinguir a isenção de impostos sobre encomendas de até $50 ou abaixo de $50, que não iria mais existir essa isenção. Depois disso, o próprio governo desmente a própria fala deles e dizem que não, que apenas as empresas seriam tributadas. Depois disso, o próprio governo desmente e disse que o consumidor iria pagar ali a tributação e coloca, é claro, à disposição das empresas para aí, se quiserem se regularizarem aqui no Brasil. Depois disso, o próprio governo veio e disse: não vai ser desse jeito. Nós vamos atribuir uma ferramenta para que o consumidor, ao comprar, pague a sua taxa. Colocaram o nome da ferramenta de Digitex. E recentemente o próprio governo vem e novamente muda o seu discurso, dizendo que não vai ser desse jeito, não vai ser Digitex nem nada, vai ser na verdade uma outra situação. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto e vamos embora entender o âmago todo dessa história em relação a produtos importados aqui no Brasil. Vem comigo e vamos embora conversar sobre isso agora. Bem, para início de conversa, eu já quero que você comente aqui embaixo qual a tua opinião sobre esse assunto. Você apoia aqui realmente todas as importações que entrem aqui no Brasil, com exceção daquelas que são isentas por lei, realmente precisam e devem ser tributados? Por quê? Comente aqui embaixo, já na área dos comentários. Eu já vou entrar aqui nesse site aqui, que é o site Eu Quero Investir, e que soltou ultimamente, ou pelo menos ontem, uma notícia bem interessante que eu resolvi aqui compartilhar com você. Shein, Shopee e AliExpress, impostos serão sobre compras. Sempre foi sobre compra, na verdade. Aqui nós temos aqui, ó, as empresas brasileiras tradicionais. É aquela introdução toda que todo mundo já sabe que é certo. A solução encontrada pela Receita será cobrar os impostos sobre as compras e não criar uma nova taxa direcionada a essas companhias. É o que a gente sabe. O governo diz que era uma coisa, quando na realidade desmente é outra. O empresariado reclama de uma suposta concorrência desleal. E o couro dessa vez é puxado pelo CEO da Magalu. Diferente do ano passado, que tinha o Luciano Heng e também ali o dono da Multilaser. E conta com o apoio de demais líderes do setor. Isso porque os marketplaces estrangeiros comercializam para dentro do país, inclusive todos os e-commerces no top 5 aqui no Brasil, ele é dominado por empresas estrangeiras. Amazon, Shopee, Mercado Livre, AliExpress estão lá no top 5. São empresas estrangeiras. E essa é uma verdade absoluta, não tem como mudar isso. Talvez um dia nós tenhamos uma brasileira ali concorrendo entre as 5. Já tivemos. Isso porque o Brasil e o mundo vivem em um boom das varejistas online. Com o desenvolvimento desse tipo de atividade, é muito mais rápido do que a capacidade do governo de criar leis e impostos. Aqui mais embaixo nós temos: a história se repete. Há algum tempo atrás eu venho repetindo em vídeos sobre esse assunto, eu sempre digo: isso aí não é lorota nova, não é coisa nova. Esse acontecimento não é algo novo no país e começou lá em meados de 1990, quando os mandatários abriram as fronteiras do país para a entrada de empresas estrangeiras. O objetivo era receber carros importados e atrair fabricantes de veículos para produzirem no Brasil. De um lado, a iniciativa foi bem sucedida, mas de outro, a própria indústria nacional sentiu o impacto da globalização. Aos poucos, as fabricantes nacionais foram deixando de existir,
pois não eram competitivas o suficiente para fazer frente às principais montadoras do mundo. No segmento da telefonia, por exemplo, está o caso mais emblemático, pois havia uma grande dificuldade em atender toda a população. E quem não lembra da famosa e icônica Amazônia Celular? Pois é, não existe mais hoje, foi comprado por empresa estrangeira, mesmo com os orelhões espalhados pelo país. E foi com a entrada de empresas de fora que o mercado soube o que era realmente concorrência e viu suas opções expandirem. Isso pontua o quão positivo foi a abertura do país para companhias estrangeiras. Porém, não apaga o fato de que muitas indústrias jamais voltaram a ser o que era. A exemplo, o polo textil de Brusque, cujas companhias eram as principais nesse segmento, produzindo, empregando e cobrindo praticamente todo o território nacional com seus produtos. Quando a tão famosa China começou a inundar o mercado brasileiro com tapetes e demais produtos têxteis a um preço infinitamente menor e em volume forçosamente maior, o parque fabril brasileiro amargou o prejuízo e empresas centenárias começaram a murchar. Passados mais de 30 anos, a abertura econômica brasileira, o empresariado atual está bem mais preparado para fazer frente à concorrência internacional. O governo é quem não acompanha essa evolução dos empreendimentos e negócios. Além disso aqui, nós temos uma outra questão de uma lei que não vai mudar para a importação. De acordo com o próprio valor, a principal alteração será no pagamento antecipado pelaquela taxa, ou seja, no ato da compra. Sendo assim, não haverá a criação de novos tributos e ainda continua válida a cobrança de impostos de até 60% sobre qualquer compra em remessa postal ou aérea. Isso por pessoas físicas no valor de até $3.000. Esse aspecto, inclusive, não foi alvo de discussão. E agora nós chegamos numa outra situação, que é na mudança do nome da taxa, que agora será programa de conformidade. Permanecendo isentos envios de produtos como presentes, sem transações comerciais, de até $50. E conforme o periódico, o programa de conformidade elaborado pela Receita poderá ser adotado pelas companhias estrangeiras que atuam no país. Batizado como remessa conforme, o modelo ainda será bem mais detalhado ao ministro Fernando Haddad após o mesmo voltar de viagem ao Japão para eventuais ajustes, mas a visão da empresa está finalizada. Vale falar que nessa remessa conforme, que como é que vai se chamar, as empresas elas terão ali a opção de querer aderir a ele ou continuar trabalhando como estão. E uma coisa, existe uma certa vantagem para a empresa que adentrar ou pelo menos sinalizar ok para esse programa, que é claro que o produto vai chegar aqui já desembaraçado, mas isso não quer dizer que ele vai chegar mais rápido em tua casa, e muito menos que ele não passará por alguma fiscalização antes de ser liberado, ok? Então, possa ainda que haja a dificuldade de você comprar um determinado produto, você pagar a taxa antecipada por esse produto, e quando chegar aqui o produto ele vai ser fiscalizado e vai que a Anatel não queira liberar a entrada dele. Como é que fica a nossa situação nesse caso? Infelizmente o governo não deixou isso em aberto, ou pelo menos não nos deu detalhe como será a questão de reembolso, porque olha só, é mais fácil você conseguir um reembolso de uma loja internacional lá fora do que você conseguir um reembolso de um imposto pago aqui no Brasil. É bem mais burocrático. Infelizmente, o governo não nos detalha quanto a esse tipo de informação. Vale falar aqui que eles estão soltando as peças pelo ar, ou seja, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e informação concreta e boa que é bom, nada. Aí é que vem a questão. Como é que está ultimamente, na tua opinião, as importações na Shopee, na Shein e no AliExpress? Você está sendo tributado? Qual o valor médio que você está sendo tributado? E o que você acha desse novo programa? A minha única dificuldade é entender como é que será a questão do reembolso. Caso eu compre, pague o imposto diretamente para a plataforma, quem será o responsável por ressarcir o reembolso caso o produto seja extraviado, caso
eu simplesmente decida não querer mais o produto, caso algum órgão venha e embargue o meu produto, proíba a entrada dele aqui no Brasil. É a única coisa que me deixa aqui receoso em ainda continuar importando. Mas eu quero saber a tua opinião, o que você pensa sobre isso na área dos comentários aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Por aí. Até a próxima. Obrigado.